o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Capitão Alden, conhecido pela cartilha de orientação das tatuagens. O deputado que elaborou, não foi isso, deputado? Bem-vindo ao nosso programa. Isso, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Essa cartilha ela foi criada no ano de 2012, quando eu, após quase 10 anos, naquele ano, eu juntei muita informação, compilei vários dados, fiz várias pesquisas. Quantos anos o senhor demorou para juntar esses dados, deputado? Quase 12 anos de tempo total de estudos. Ontem eu fiz 18 anos de atividade policial, desde que eu ingressei na polícia. Parabéns. Então, praticamente, minha vida inteira eu tenho me dedicado ao estudo das linguagens simbólicas, que são tatuagens, são pichações, entendendo e identificando modus operandi de facções criminosas, não somente no Brasil, mas no mundo. Pra você ter uma ideia, na época que eu lancei a cartilha, mais de 40 países republicaram esse material. Esse material hoje, inclusive, se encontra no site do FBI americano, o link para download. Eu tenho recebido várias informações, não somente do FBI, da Força Canadense, de inteligência, na Inglaterra, vários países da América Latina, América Central, e eles viram nesse material algo muito relevante. Primeiro porque grande parte das linguagens simbólicas que foram tratadas na cartilha também são encontradas nos seus respectivos países. É isso, o meu questionamento seria justamente esse, por exemplo, um símbolo encontrado aqui também encontrou em outros países? Sim. O mesmo palhaço, que é extremamente famoso aqui no Brasil, a Índia e algumas outras linguagens, são muito parecidas, não somente no tipo penal, mas no que se refere à tradução daquela possível imagem. Já que o senhor falou a respeito do palhaço, o que traduz o palhaço? Olha só, grande parte do público tem a associação do palhaço como um possível matador de policiais. Como a nossa pesquisa ela foi uma pesquisa científica, eu tive que trabalhar com dados, levantamento de processos criminais e, inclusive, dados de investigações criminais, ainda na fase inquisitorial de delegacias. Eu visitei todas as delegacias de Salvador, eu visitei unidades que apresentavam setor de custódia de presos, visitei o presídio Mata Escura, visitei outras unidades prisionais aqui na Bahia, entrevistei presos, entrevistei policiais civis, militares, agentes prisionais, então os agentes de segurança pública que direto ou indiretamente lidam com a situação de custodiados, foram entrevistados. Mas como foi que surgiu a iniciativa? Porque a gente conversou antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo e o senhor falou que estava focando em uma temática e acabou indo para essa temática, isso, né? A temática inicial, para que vocês que estão em casa entendam, ocorreu quase que por acidente. Eu estava pesquisando dentro da temática de tiro policial o chamado poder de parada, ou seja, traduzindo em miúdos, quantos disparos seriam necessários para neutralizar o indivíduo que estivesse em oposição, resistência a um policial. Então isso é muito relativo, depende da distância, eu ia perguntar justamente isso, seria depende da complexão física, depende se o indivíduo ingeriu drogas lícitas ou ilícitas, depende do tipo de calibre da arma utilizada, enfim, tem uma série de fatores. Mas existe um padrão internacional que defende que em uma situação de necessidade real e objetiva e concreta de o policial realizar o disparo, que ele o faça pelo menos 2 vezes. Por quê? A depender do calibre da arma, ela é chamada calibre anêmico. Para o cidadão, para a pessoa civil, leiga, de armamento de tiro, mas 2 é muito, depende do caso concreto, da distância, do local que foi atingido. Então o policial ele é orientado na academia de formação no mundo inteiro, não é somente na Bahia, efetuar 2 disparos na maior região. Que às vezes você pensa, não, mas por que não atirou na perna, no braço? Primeiro porque essas são regiões muito móveis e mais fáceis de você acertar, de errar o alvo. Então você pode mirar no braço e atingir alguém. Então você tem que focar no momento de tensão, de estresse. A sua adrenalina está em alta, o estresse está em alta, então você tem que focar na maior região, a região do tórax, do tronco. E aí a doutrina diz que eu tenho que efetuar 2 disparos. Essa é a doutrina. Entendi. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer estudos a respeito de situações de troca de tiros, onde indivíduos eram baleados. E aí eu tentei coletar fotos e imagens de indivíduos baleados e os seus calibres.
foi um .40, 380. Então foi assim que surgiu esse link. Eu peguei uma série de calibres que foram utilizados naquela ocorrência e comecei a registrar fotos. Aí eu mostrava para o aluno, olha pessoal, o calibre 380, ele provoca esse tipo de ferimento. O calibre .40 provoca esse tipo de ferimento. A munição, ela tem munições, projéteis que servem mais para perfurar ou para ampliar a região de atingida. Então o que é que nós queremos? É neutralizar e não matar. Então vamos utilizar a munição expansiva, que ela aumenta a área de impacto, de ferimento e neutraliza o indivíduo. Então, quando a gente foi coletando essas imagens de ferimentos de indivíduos que estavam envolvidos com crime e feridos, eu comecei a identificar naquelas imagens algumas semelhanças. Dentre elas, tatuagens. Então, eu ouvia muito nos bastidores, como se fosse uma lenda urbana, que tal tatuagem era associada àquilo. Tal tatuagem era associada possivelmente a matador de policial. Só que na época não havia nenhum livro, nenhum manual, nenhuma corporação policial tinha focado um estudo similar. Então, como eu sempre fui muito técnico, acadêmico, a minha vida toda eu sempre passei estudando, então eu tive que buscar o porquê. Por que o palhaço é formado em quê, deputador? Eu tenho 5 pós-graduações e 2 graduações. A primeira delas foi bacharel em Direito e a segunda eu estou concluindo agora marketing e publicidade. Eu gosto muito dessa área de fazer propaganda, marketing, trabalhar com redes sociais, trabalhar com mídia, criação de ferramentas para interação com o público e pós-graduado em análise criminal pela Associação Brasileira de Criminologia, pós-graduado pela UFBA, prevenção do crime, da violência, da cidadania também. Enfim, são algumas graduações. E que te deu know-how para o estudo, que me deram know-how para poder analisar de maneira muito acadêmica, muito técnica, essas informações. Então, eu tive que partir para o campo, porque eu não encontrava em nenhum lugar do Brasil materiais que me explicassem ou me dissessem, olha, o palhaço é identificado a isso, por isso, por isso, por isso. Não tinha. Então eu encontrei alguns livros antigos, alguns materiais antigos, principalmente de outros países, de outras forças policiais, que já se debruçavam nesse tipo de temática, então comecei a pesquisar. E aí quando eu fui a campo, eu comecei, primeiramente, sem nenhum preconceito, eu tive que ir nos presídios, nas unidades prisionais, apenas fazer um levantamento. Quantos indivíduos eu tinha encarcerado naquele ambiente, quantos deles tinham tatuagens. Aí eu não fazia nenhuma acepção de qual desenho, qual imagem, eu apenas de maneira muito técnica disse, olha, essa tatuagem ela foi feita na cadeia, ela foi feita em estúdio, em que momento você fez? Antes de ser preso? Após ser preso? Agora, quando o senhor questionava, como eles recebiam esse questionamento do senhor? Olha, primeiramente, quando eu fui fazer a pesquisa em campo, eu fui como um estudioso, eles sabiam, não que eu era policial, mas que eu era um estudioso, eu aproveitei inclusive o fato de estar cursando direito, para, eu dava a entender para ele que aquele era um estudo que poderia de alguma forma ajudar em compreender o momento que ele vivia. Mas aí depois da descoberta que o senhor é um policial, o senhor já sofreu ameaças por conta disso? Várias. Inclusive, nenhuma delas se concretizou até hoje, graças a Deus. Mas foram várias ameaças. Inclusive, até hoje, depois de já um tempo publicado, você tem aí diversas informações das polícias do Brasil inteiro noticiando o sucesso de operações na prisão de indivíduos que possivelmente estavam associados a facções criminosas. Recentemente, inclusive, e aí eu acredito que esse projeto vai ter uma dimensão ainda maior do que teve anteriormente. Por quê? Recentemente, dentro do pacote anticrime que foi aprovado recentemente, o ministro Sérgio Moro, ele incluiu a seguinte presunção na informação. Aqueles indivíduos que estiverem ou tiveram alguma associação com facções criminosas, elas não poderão ter benefícios que a lei hoje garante. Progressão de pena, saída temporária, enfim. Então, fica a pergunta, de que maneira o Estado, assim representado pelas suas várias segmentos, judiciário, a polícia judiciária, enfim, como é que eles vão identificar que um determinado indivíduo faz parte ou não, ou fez parte ou não de uma facção criminosa? Então, há alguns elementos que podem, dentro de um trabalho de inteligência e cruzamento de dados, nos ajudar. Exemplo, as redes sociais. Então, eu pesquisei muito tempo redes sociais de indivíduos que estavam comprovadamente
ou havia indícios muito fortes de envolvimento com facções criminosas. E eles não se intimidam, né, deputado? Publicam de forma bem espontânea. Se você botar né? lá em qualquer rede social, fulano CP, fulano Catiara, você vai ver vários perfis com esse até nome, dentro da cadeia mesmo. Eles... Dentro da cadeia. E a gente tem hoje uma importante missão, que é orientar o Estado através de políticas públicas, ainda mais hoje eu, como parlamentar. Então, a gente tem sugerido algumas propostas, algumas ações que visem a minimizar a organização das facções. Deputado, o senhor tem um projeto de lei a respeito da proibição de pichação, mas esse projeto já existe, né? Então, a gente vai ver a respeito dessa proposta do senhor no próximo bloco. Voltamos com o deputado estadual Capitão Alden para falar a respeito do projeto de lei, projeto de indicação das pichações, né, deputado? Isso. Que é uma indicação. Como foi que surgiu essa iniciativa, deputado? Pronto. Hoje é notório, é perceptível em todos os municípios da Bahia e do Brasil, qualquer município, você pode encontrar em muros de escolas, instituições públicas, residências, pichações. E não são pichações que indicam a presença de um circo na cidade, uma banda que está chegando, não. São indicações, marcações que podem estar relacionadas à marcação de territórios. Então hoje no Brasil, segundo a pesquisa que eu levantei, nós temos um pouco mais de 80 grupos que se auto-intitulam facções criminosas. Existe um conceito técnico sobre o que é a facção e o que é a gangue. Mas no momento oportuno a gente faz essa diferenciação. Mas já que o senhor tocou, o senhor não poderia dar só uma dicasinha para a gente de forma breve? Pronto. A diferença de facção e de gangue? Doutrinariamente, a facção criminosa, ela possui estrutura, hierarquia, muitas vezes possui estatuto próprio, definição de quem são os líderes, quem faz o quê. Ou seja, uma empresa. Então é uma coisa mais organizada. É uma empresa. E várias delas, a exemplo do PCC, que é o primeiro comando da capital, você tem inclusive benefícios para os membros. Seguro, em caso de morte, invalidez, eles contratam empresa, tem advogados, então é uma estrutura bem organizada. Já as gangues, como são conhecidas mundialmente, são um grupo de pessoas que se juntam para praticar o crime, 2 ou mais pessoas no mínimo, de maneira bem genérica. Então o que acontece? A necessidade de indicar esse projeto de lei, como você bem disse no início, já existe a criminalização da tatuagem, mito, da pichação. Já existe. Só que eu não vou entrar nesse mérito apenas da pichação, mas em, primeiro, agravar o crime de pichação, caso ela tenha relação com organizações criminosas. E você vai ver ali não apenas imagens que podem estar associadas a facções, mas também regras de conduta, impõem toque de recolher na população. Existe ali uma conceituação atrás daquela imagem, levar ao terror. E terrorismo. Quando você diz para a população em determinado bairro que eu tenho que piscar o farol 2 vezes, que eu tenho que baixar o vidro, que eu tenho que não trancar as portas, que eu não posso fumar maconha na frente de crianças. Enfim, tem uma série de regras de conduta que são impostas através de pichações ou até mesmo faixas. Não, a gente, então, essa é a principal diferença. Eu já fiz uma reportagem uma vez, uma época, em outra emissora, que a gente, para entrar em um determinado bairro, a gente teve que pedir a autorização. Com o gerente, com o tráfico. Então, aqui em Salvador, vários bairros, inclusive isso está descrito na cartilha. Essa é a 3ª edição, aqui você está em mãos. Na 2ª edição, que foi lançada em 2016, eu criei um problema terrível para o Estado. Me tornei inimigo número 1 do Estado. Por quê? Na cartilha de 2016, você vai ver que a cartilha ela tem elementos simbólicos do Estado, marcas do Estado, da segurança pública, os institutos que fazem parte da SSP, Departamento de Polícia, Técnica, a Polícia Civil, a PM. Então isso gerou um certo incômodo no governo do Estado, porque eu detalhei os bairros de Salvador, quais eram os bairros e quais eram as associações criminosas que estavam vinculadas possivelmente àqueles bairros. Qual era o limite de atuação territorial de cada gangue? Então esse foi o objetivo da indicação do projeto de lei. Permitir que o Estado qualifique suas ações diante de indivíduos ou grupos que se auto-intitulam membros de facções criminosas. Então o primeiro passo para você combater o crime
e os seus respectivos integrantes de organizações é entender como ele funciona, onde ele opera. E como é que eu vou entender aonde ele opera, como ele funciona, se eu não tenho elementos de partida? Então, as tatuagens, as pichações, as marcas utilizadas por determinados indivíduos, não vou citar quais marcas, mas existem não somente marcas, mas elementos que são colocados na sua indumentária, cor de cabelo, corte na sobrancelha, que pode indicar associação a facções criminosas, grupos criminosos. Enfim, existe um conjunto de linguagens simbólicas que o policial e o Estado, através de suas ferramentas, pode estruturadamente, pesquisando, cruzando dados, delimitar a área de facção territorial. Deputado, agora voltando a respeito das tatuagens, já que o senhor falou de imagens, muitas pessoas fazem tatuagens sem ter o conhecimento qual é o significado, né? Essa foi a primeira decisão que eu tomei. No primeiro momento, essa era uma cartilha focada para o público policial, exclusivamente policial. Quando eu divulguei a cartilha em 2012 e explodiu na mídia, a imprensa internacional, eu tive que começar a pensar em um conteúdo, em um material didático, direcionado para estudantes, professores, diretores de escolas, inclusive médicos, enfermeiros, conselheiros tutelares. Eu já recebi várias informações de pessoas que assistiram a minha palestra, médicos, enfermeiros, que receberam pessoas baleadas, até feridas, os pacientes que em chegam, hospitais que recebem pacientes feridos a bala ou com corte por arma branca, e que chegavam sem identidade, chegavam sem nenhuma informação, e quando viam as tatuagens, me ligavam: olha, recebi um fulano aqui, tal tatuagem, será que ele é envolvido com isso, com isso, com isso? Eu rapidamente mantinha contato com a Polícia Civil, o pessoal ia lá, investigava, puxava a impressão digital. Quando eu chegava lá, foragido, estava comandado de prisão em aberto, vários casos, não são casos isolados. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma coletânea de mais de 40 mil fotografias. Então foram dados, não foram meia dúzia, não foram dados isolados, não, foram mais de 40 mil. Como o senhor fez para selecionar essas fotografias desta cartilha aqui? Primeiro, nós montamos uma linha de trabalho. Foi um cronograma, foi muito extenso. Como eu disse no início, nós estabelecemos, no primeiro momento, sem preconceitos quaisquer. A ideia era levantar quem era o público daquele ambiente. Quantos tinham, quantos eram negros, tentávamos estabelecer a condição social, o tipo de crime, se já havia sido condenado, se havia outros processos em aberto. Dá para ver qual é o perfil, deputado? Exatamente. A ideia inicial era estabelecer um panorama e um perfil criminológico. Tentar se estabelecer um perfil. Mas deu para conseguir? Com certeza. Principalmente de posse de outras informações que foram cruzadas. Então, em nenhum momento, nós afirmamos que quem tem tal tatuagem é isso ou aquilo. Nós não dissemos isso. Nós informamos na pesquisa que o grupo A, que tinha tal tatuagem, apresentava histórico de tais e tais e tais e tais crimes. Contra patrimônio, contra a vida, enfim, a gente foi delimitando porcentagens de pessoas que estavam ou poderiam estar envolvidos ou não na prática de crimes. Porque eu vi uma terceira, essa é a terceira edição, a quarta edição, aí eu vou deixar de maneira muito específica na próxima oportunidade. Vamos estabelecer o seguinte cronograma, ele continua a pesquisa. As 3 primeiras cartilhas, elas focaram em indivíduos vivos que foram presos em flagrante delito, que haviam sido condenados ou não. A quarta fase da pesquisa só vai tratar de óbitos, indivíduos que morreram em confrontos armados. Então a gente está indo no IML. Hoje o IML, aqui na Bahia, você pode perguntar a qualquer profissional que já tenha vivência desse trabalho, dessa experiência, e ele vai ser capaz de dizer: olha, fulano, se entrar fulano aqui com tal tatuagem, assim, 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 certamente, se eu for puxar a ficha dele, vai ter tal crime, tal crime, tal crime. O senhor imaginava essa repercussão? Eu não imaginava. Foi muito grande, como eu falei, mais de 40 países, foram mais de 2 milhões de downloads dessa cartilha só na internet. Fora os vídeos, eu tenho vídeos na internet explicando mais ou menos essas imagens, milhões de visualizações, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, eu acho assim que é um tema que ela tem paradigmas, tem preconceitos. Nós recebemos muita crítica, inclusive de policiais, que muitas vezes não tinham conhecimento profícuo, né? Até porque é uma área nova do conhecimento, então tudo que é novo gera impacto. Lógico. Mas eu continuei sempre muito certo, muito firme, porque hoje eu tenho dados
consistentes no Brasil, após a divulgação do trabalho, de operações concretizadas, de operações realizadas, de indivíduos presos. Eu tenho reportagens de operações policiais. Ano passado, a Polícia Rodoviária Estadual recapturou 139 pessoas foragidas. E, segundo a reportagem, segundo os policiais, parte das informações que foram necessárias, importantes para a realização positiva daquela operação foi a identificação de algumas tatuagens, que levou à suspeição. Houve uma maior curiosidade em consultar os dados e percebeu-se que havia mandado de prisão em aberto, eram foragidos. Então isso nos dá um retorno muito grande. E outra, não é só o Brasil, é preconceito do capitão alto, não. No mundo inteiro, as principais forças de segurança já trabalham com esses dados há mais de 40 anos. Enquanto aqui só começou em 2012, há pelo menos 30 anos antes, França, Inglaterra, Rússia. Você tem uma ideia, a máfia russa hoje, que é mundialmente conhecida pelas suas tatuagens, ela foi criada mais ou menos, e os historiadores apontam isso, em 1902. Nos anos de 1800 e alguma coisa, lá surgiu o primeiro museu criminológico sobre tatuagens. Eram indivíduos que tinham seu corpo tatuado com imagens associadas a tipos penais, estupro, assassinato, envolvimento com outros tipos de crimes. E esse museu, o que é que ele fazia? Ele recepcionava imagens de pele, ele retirava a pele dos indivíduos que morriam e guardavam nesse museu para estudos criminológicos. Agora, já que o senhor citou os outros países, a respeito da pichação, nos outros países, como eles veem isso? Similar também? Se você entrar no site do FBI americano, a Polícia Federal Americana, lá você vai ter, nos 50 estados americanos, tem um link lá, gangues. Então você vai ter lá os 50 estados americanos. Quando eu clico em um estado, eu tenho a notícia e informações de quais são as gangues, lá chamam de gangues, associadas àquele estado, quais são as informações de cada gangue, tatuagens, as pichações que o identificam, cores ou marcas de roupas, o modus operandi. Então isso tudo já é muito utilizado. Inclusive, quando o indivíduo adentra o sistema prisional nos Estados Unidos, ele é todo mapeado, tira-se fotos das imagens, ele é dividido por gangues. Então há todo um estudo criminológico e acompanhamento daqueles indivíduos. Então não é algo preconceituoso, não é nada novo, não foi feito, como diziam na época, para matar negros, pobres, favelados, não tem nada a ver isso. Isso é apenas uma ferramenta de consulta, é apenas um trabalho técnico, científico, que inclusive eu canso, aliás, eu não me canso de repetir o tempo inteiro nas orientações, que nenhum policial pode e nem deve discriminar qualquer que seja o cidadão simplesmente por possuir tatuagens. E ainda que ele encontre tatuagens descritas na cartilha, ele não poderá jamais atuar de uma forma diferente, ofensiva ou criar qualquer constrangimento. Pois é, porque inclusive eu vi uma tatuagem aqui, eu não tenho tatuagem, mas se tivesse uma tatuagem que eu achei bonita, de um palhaço chorando aqui, achei, e o senhor disse que tem relação, né? Mas muita gente pode fazer sem saber, né? Uma das coisas que eu fomento, e aliás eu sempre alerto, é cruzamento de dados. Não é simples, não é fácil fazer análise de tatuagens. Eu tive que, na pesquisa, estudar sobre tatuagens de organizações criminosas do mundo inteiro, tatuagens religiosas, seja do catolicismo, do candomblé, tatuagens místicas, de ordens secretas. Estudei tatuagens artísticas, tatuagens militares. Então, cada grupo e segmento social, até então conhecido, que se utilize de marcas definitivas ou não, eu tive que ter um amplo estudo sobre cada uma dessas instituições, organizações, povos. Então não há nenhum país no mundo, não há nenhuma nação do mundo que não se tenha ouvido falar em tatuagens ou marcações temporárias ou permanentes. Então existe realmente uma questão histórica, cultural, a tatuagem não vai mudar nunca, vai continuar existindo sempre, mas o que eu preciso deixar muito claro para o cidadão que tem em casa é que existe uma ciência que hoje estuda essas linguagens simbólicas e ela pode sim ser utilizada na prevenção do crime da violência. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria que o senhor falasse de forma um pouco breve, pincelar a respeito de uma proposta aqui do senhor, que é um projeto sobre os gastos que são feitos com as passagens aéreas se transformarem em milhas, né? Como foi que o senhor teve essa iniciativa, deputado? Pronto, esse é um projeto
que surgiu em Brasília, chamado Milhas do Povo. Então nós convertemos aqui para Milhas Cidadã. Esse projeto, de linhas gerais, ela tem é um projeto de lei? É um projeto de indicação. De okay. indicação. Chamado Milhas Cidadãs. E qual é o principal objetivo dela? Primeiro, é retornar para o cidadão o dinheiro que é seu. Então, em linhas gerais, no nosso caso aqui específico, nós fizemos um projeto de indicação ao Executivo e um projeto de resolução aqui para a Casa, Assembleia Legislativa. E como está a tramitação? Está parada. A gente vai tentar acionar a CCJ para dar uma celeridade ao projeto, considerando a importância da temática e o retorno, inclusive, social que esse projeto pode ter e impactar a vida de pessoas. Eu vou citar de maneira bem sucinta. Hoje, cada parlamentar, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, e isso pode ser consultado no site, na Transparência, recebe cerca de R$ 6.500, aproximadamente, de verba parlamentar para aquisição de passagens aéreas, que pode ser adquirida pelo parlamentar ou por seus assessores. Então, hoje qualquer cidadão, não somente parlamentar, ao adquirir passagens, ele tem a opção em se cadastrar numa empresa de milhas, quaisquer, uma empresa de viagens, uma empresa aérea, se cadastrar, por exemplo, no programa Smiles, convertendo aquela passagem aérea, no valor da aquisição, em milhas, que pode ser reutilizada para a compra de novas passagens ou participar de promoções de viagens. Aqui na casa, cada parlamentar, como eu disse, recebe R$ 6.500. Não recebe, ele tem disponível essa conta. Se todos os parlamentares, 63, utilizarem esses recursos durante todos os meses, ao longo de um ano, eu tenho quase R$ 5 milhões somente em passagens aéreas. E se eu converter esse montante em milhas, a depender da empresa aérea, tem uma variação por conta do dólar, dá mais ou menos 1.500.000 milhas. Se você converter isso em passagens aéreas para fora do país, dá mais ou menos 16 viagens para a Europa, 30 e tantas viagens aqui no Nordeste, enfim. É um montante de viagens interessante e que poderia ser revertido para a própria casa, se ela não quisesse ter esse fim social, que eu acho que é mais interessante, para ela reutilizar essas milhas em passagens próprias, da própria Alba, ou com a finalidade do projeto, que é atender pessoas que não tenham condições de viajar. Que pessoas são essas? Atletas, estudantes que adquiriram bolsas para estudo em outro estado, em outro país. Nós recebemos diariamente propostas, pedidos de pessoas que querem fazer cirurgia em outro estado, transplante, e às vezes não tem condições de estar obtendo esse recurso e viajar. Então a ideia inicial é criarmos um banco de milhas acompanhado, Ministério Público, Defensoria Pública, pessoas da organização da sociedade civil, pessoas que queiram acompanhar, inclusive permitindo que você, cidadão de casa, possa, em tendo milhas, transferir para esse banco, que é possível hoje. Meu pai eu faço compras direto, cartão de crédito, comprar material de construção. Então, às vezes, o próprio cartão permite converter em milhas. Você não viaja, mas tem essa opção. Então, esse projeto visa pegar milhas de parlamentares, de assessores, de pessoas que queiram doar livremente e aí montar um banco de dados para servir ao povo. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. É muito conteúdo para pouco tempo que a gente tem, mas o senhor voltará mais vezes, né? Quando quiser. Muito obrigado a todos e a todas. Estou aqui à disposição. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.